Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Rita Andrade, sou professora do Mini Grupo 2, do SEI Ciranda Cirandinha, do Mini Grupo MG2B. Como que vocês estão, criança, família? Estão todo mundo bem? Estão todos se cuidando? Crianças, e vocês? Tendo cuidado para não colocar a mão nos olhos, nariz, boca. Sempre que precisar, crianças, não deixem de lavar as mãos e cuidado com o meio ambiente, cuidado com a nossa água, certo? Não esqueça que a Pro Rita sempre falava para vocês, a água não pode faltar. A Pro Rita tá com muita saudade de vocês, saudade da nossa rotina, saudade da SEI, saudade da Dona Maria, saudade da Beth, da Joana, da Ju, da Cláudia, de todos os professores, de todas as crianças, o berçário, o B2, da Procarina, a Procilene, são todas professoras que se a Pro Rita for falar, vai ficar falando bastante aqui. A Lau, a Cidalva, que saudades que a Pro tá. A Ellen, a Mica, enfim, a Pro tá com muita saudade de todos, da nossa rotina, das meninas da cozinha, da Cris, enfim, a Pro tá com muita saudade, certo? Mas enquanto nós não podemos estar juntos, né, crianças? Nós vamos estar aqui na nossa contação de histórias, nas nossas vivências, músicas, tentando passar um pouco da SEI para vocês, tentando levar um pouquinho de nós, professores, coordenadores, diretores, até o lar de vocês. Eu quero que vocês saibam que todas essas videoaulas estão sendo preparadas com bastante carinho, certo? Nós estamos tentando passar as vivências que vocês tinham na SEI com nós, tentando contar histórias que vocês consigam desenvolver o lúdico de vocês, que vocês consigam pensar, que vocês consigam ver o lado bom. A história, crianças e família, ela leva nós a um mundo mágico, um mundo totalmente diferenciado. É através da história que nós aprendemos, é através das histórias que nós refletimos, é através das histórias que nós crescemos, brincando. Isso que é muito importante. Hoje a Pro Rita, ela preparou uma história para vocês. É uma história que eu acho que poucas pessoas conhecem, mas ela é tão interessante. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com ela, vão parar, vão pensar e todo mundo vai querer agir e fazer igual o menino Pedro. Essa é a história do Pedro. O nome da história é O Menino Navegante, tá? Dizem que essa história, ela se passa em algum lugar do Brasil, onde tem mar, tem rio, tem muito verde, tem árvores. É assim que é a nossa história. Então eu convido vocês, família, todos a fecharem os olhos e imaginar nesse momento que todos estão aonde o Pedro mora. Vamos lá? Pedro era uma vez um menino, o nome dele é o Pedro. O Pedro era um menino muito esperto, muito inteligente, ele adorava a natureza, ele adorava caminhar, adorava as flores, adorava as árvores, amava o sol, a nuvem, a noite, enfim, Pedro era um menino muito inteligente. Pedro, todo dia, quando ele acordava, crianças, ele abria a janela dele e falava, bom dia, sol. Se não houvesse sol, ele falava, bom dia, chuva. Bom dia, Deus. Bom dia, natureza. Bom dia, meio ambiente. E assim era a rotina do Pedro. Ele acordava, dava o bom dia dele, depois ele ia lá na caminha dele, criança, sabe o que ele fazia? Esticava bem o lençolzinho dele, deixava tudo arrumadinho. Ele descia as escadas da sua casa, fechem os olhos,
descia escadas da sua casa, tomava aquele café bem gostoso. Quando tinha pão, ele comia pão. Se não tivesse pão, ele comia uma fruta. Ele tomava um cafezinho com leite. Enfim, Pedro, ele tomava o cafezinho dele. Depois que o Pedro acabava de tomar o café dele, crianças, vocês acham que ele ia brincar? Não! Todos os dias o Pedro pegava um livro e ele lia um capítulo. Tipo, ele adorava histórias, ele era igual a Prorita e vocês, amava história. Aí ele pegava o livro dele, ele lia umas páginas, depois que ele lia, ele pegava e pensava que ele ia lá pegar o barco dele. Ele tinha um barco dele e ele adorava navegar naquele barco. Só que antes dele pegar o barco dele, crianças, sabe o que o Pedro fazia? Primeiro, crianças, adivinham, ele subia as escadas, ia até o quarto dele, todos os dias, antes dele dar uma volta de barco. Aí ele subia as escadas, pegava o barco dele. Adivinha que o Pedro não esquecia de pegar, crianças? A Prorita vai mostrar para vocês. O Pedro, ele não deixava, crianças, por causa do sol, às vezes tinha muito sol. Pedro, ele não deixava de pegar o chapéuzinho dele, o chapéu de marinheiro. Aí o Pedro pegava o chapéuzinho dele, colocava na sua cabeça e ia todo feliz lá para a beira do mar, para a beira do rio, pegar o seu barquinho. Nesse dia, crianças, o Pedro subiu as escadas, pegou o chapéuzinho dele e ele foi e pegou o barco. Aí ele resolveu que ele ia navegar um pouco. Aí ele pegava o barquinho dele, crianças, ele ia até a beira do mar, depois que ele pegou o barquinho dele, depois que ele pegou o chapéu dele, crianças, olha o que ele fazia. Deixa a Prorita mostrar para vocês o que ele fazia. Ele preparava o barquinho dele, pegava o barquinho dele, todo feliz. Era um barquinho azul. Aí, crianças, olha que legal. Aí ele entrava no barquinho dele e ia navegando, navegava e navegava, subia ondas, descia ondas, subia ondas, descia onda, todo feliz, todo feliz. Todos os dias o Pedro fazia isso. Um dia, crianças, sabe o que aconteceu? Ele estava em alto mar, de repente começou a chover. O barco ia para cima, ia para baixo, ia para cima, ia para baixo. Pedro começou a ficar desesperado, ficou desesperado. Daqui a pouco, plum! Um trovão, crianças, era um trovão muito alto, um barulho imenso. E o Pedro começou a ficar assustado. Daqui a pouco, crianças, caiu um raio, quebrou uma parte do barco, crianças. E o Pedro todo desesperado. O barquinho ia para lá, o barquinho ia lá para cá. A parte de trás do barquinho, o raio já tinha tirado. Daqui a pouco um novo raio. Plum! E uma parte da frente do barquinho, crianças. E o Pedro começou a ficar assustado, muito assustado. Ele perdeu também a frente do barquinho. E o Pedro, meu Deus, pensando, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer? Crianças, vocês não sabem o que aconteceu. O barco começou a afundar. E o Pedro começou a chorar. De repente, crianças, sabe o que aconteceu? Adivinha, crianças? O Pedro, ele era um menino muito esperto. Ele era uma criança esperta.
esperta demais. Jamais ele iria andar de barco, crianças, se ele não tivesse um colete salva-vidas dentro do barquinho. O barquinho afundou, mas não teve problema. Sabe por quê? Porque o Pedro, crianças, ele tinha uma camisa flutuante, ele tinha um colete. Olha só, crianças, o colete do Pedro. Esse colete o Pedro colocou e salvou, levou ele até a beira da areia, sã e salvo. Viu, crianças? Todas as crianças têm que ser igual o Pedro. Ele tinha o barquinho dele, andou de barco, mas ele não esqueceu do colete salva-vidas dele. Ele colocou o colete que era igual uma camisa, era uma boia. Aí o Pedro ficou todo feliz, ficou assustado, claro, com o susto que ele teve, mas ao mesmo tempo ele ficou muito, muito feliz. Crianças, a Prorita vai terminando essa história. Eu espero que vocês tenham gostado dela, que vocês façam sempre como Pedro. Agora, nós vamos ouvir uma música que o Pedro gostava demais, crianças. Vamos lá? Marielsa, 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 Marielsa. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da história do Pedro, tá? Eu espero que vocês sejam como o Pedro, uma criança que se previne, cuidado com os perigos, certo? Podemos ir na água, podemos ir no mar, mas temos que estar sempre protegidos, não podemos esquecer da boia, tá? O Pedro andou com o seu barquinho, mas ele tinha uma camisa flutuante. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. É uma história que ela é feita através de dobradura, né? E a Prorita fica aqui. Um beijo da Pro, não vejo a hora de estar pertinho de vocês.